Querido pastor Homero, nosso querido pastor ali na Jordânia, Turquia, Iraque, Síria, vamos receber esse servo do Senhor aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Essas são imagens reais, gravadas com uma câmera GoPro ali, na nossa casa, alguns dias atrás, há 2 semanas. 2 noites de terror nesse ano, 2 noites sem dormir, 2 noites orando, preparando planos de fuga, de escape para nossa família e obreiros no campo. Somados, nessas 2 noites, uma em abril e uma poucos dias atrás, mais de 600 mísseis balísticos e drones de guerra sobrevoaram a minha casa, sobrevoaram a nossa igreja, sobrevoaram a casa dos nossos obreiros, e o som das explosões, quando eles eram abatidos, ali no ar sobre as nossas cabeças, as janelas das nossas casas tremendo, o som dos destroços dos mísseis, ali caindo nas proximidades das nossas casas, ainda não deixa a minha mente. Pode colocar o slide, por favor. Mais do que nunca, aquela guerra que começou aqui, quando eu estava 1 ano atrás com vocês no simpósio, chegou bem pertinho de nós, mais perto do que nós imaginávamos. Nos dias seguintes aos ataques do Irã, agora no dia 13 de abril, e também no dia 1º de outubro, a gente viveu momentos de tensão, momentos de medo, de ansiedade, como fazia muito tempo que a gente não experimentava. Desde que o Estado Islâmico sofreu as suas derrotas e perdeu sua força lá em 2017, havia uma certa calmaria na Jordânia, no Oriente Médio, uma falsa sensação de paz. Hoje em dia, essa sensação acabou. Lembre-se, a Jordânia faz fronteira com Israel, e o nosso ministério está estabelecido na região conhecida como Vale da Jordânia, ou Vale de Mares, bem em frente à cidade de Jericó. A gente não só assistiu de camarote ali tudo o que aconteceu, todas essas ocasiões que vocês viram nos noticiários, todos os incidentes de guerra desde o dia 7 de outubro, mas nós fomos diretamente afetados. Quando os ataques acontecem, o sistema de defesa israelense começa a disparar os seus mísseis ali anti-ataques, e esses mísseis juntos com aviões, caças sobrevoando as nossas cabeças, derrubavam ali esses diversos mísseis e drones que foram enviados do Irã, e eles caíam aonde? Na Jordânia. A intenção é proteger o país, não importa quem fique no caminho, e constantemente o rei da Jordânia, publicamente sua família, declararam que não deixariam ninguém tornar a Jordânia um campo de batalha, mas parece que desde o início do conflito de Gaza, ninguém se importa com isso. 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro, 120 mísseis balísticos, 200 mísseis balísticos, e você acha que a maioria deles caiu aonde? Essas imagens são ali da Jordânia. A maioria deles foram derrubados em nosso solo. Deus seja louvado pelo livramento de Israel e por esses mísseis não cumprirem com seus objetivos de assassinarem aquelas pessoas. Entretanto, pouco se fala das devastadoras consequências para nós, país vizinho Jordânia. Nessas imagens você consegue ter uma ideia do tamanho do míssil, que pode chegar a ter 6, 7 metros de comprimento. A parte da frente contém um material explosivo
que toda vez que é abatido no ar, se transforma em centenas ou milhares de pedaços que caem por todos os lados, atingindo casas, atingindo carros, atingindo quem estiver no caminho. Uma chuva de metais como esses, que caiu pertinho da minha casa, pertinho da casa dos nossos obreiros. Você consegue imaginar o perigo? A parte traseira, que funciona como um tanque para gasolina, ela pode ter 4, 5 metros de comprimento, contém ali litros e litros e litros de algo altamente explosivo, que quando cai e atinge o chão, também ocasiona uma destruição terrível, mesmo sendo abatido. Esse caiu pertinho da casa do Marcos. Acabou de chegar na Jordânia, já foi batizado. Pertinho da nossa igreja, pertinho da minha casa. Há 2 semanas atrás, no vilarejo da frente, Jericó, um refugiado de Gaza, que tinha fugido anos atrás, antes do 7 de outubro, estava lá na sua casa e decidiu sair para fora, para ver aqueles mísseis passando ali, quando de repente um desses tanques caiu e o atingiu na cabeça, matando ele na hora. Não vou colocar essa imagem terrível. Fugiu da faixa de Gaza para a Cisjordânia, na esperança de sobreviver o conflito, mas a guerra o ceifou da mesma maneira. Diferente de Israel, lá na Jordânia ou nos territórios palestinos, a gente não tem abrigos subterrâneos, a gente se esconde nas nossas casas do jeito que a gente pode. Agora, imagina só, se um desses, aí, que você vê na imagem, tivesse atingido um pouquinho mais, eu tirei essa foto do meio, 3 metros aqui para a direita, tinha uma casa, um sobrado com 3 famílias morando naquele lugar, com crianças. Eu vi os balanços, os brinquedos das crianças fora, um pouquinho mais para o lado, e vidas ali poderiam ter sido ceifadas. No meio disso tudo, eu tenho reflexionado muito sobre a realidade que a gente vive hoje como igreja. Faz 1 ano que eu subi nesse púlpito, e que ano difícil, desde o 7 de setembro. Eu me recordo que desafiei a igreja aqui no Brasil, seja nas redes sociais, em televisão, nas entrevistas, em podcasts pelo Brasil afora, para as pessoas olharem para o Oriente Médio com o olhar de Cristo, a orarem pelos terroristas e a saírem das 4 paredes e das suas configurações teológicas e posicionamentos políticos e olhassem para os povos da região ali com o olhar de Cristo, defendendo valores do reino acima de questões culturais ou posicionamentos humanos. Mas não foi o que eu vi nesse ano. Eu até parei de publicar sobre o assunto, porque nas primeiras semanas eu contava histórias de cristãos que perderam ali familiares, seja do lado israelense, seja lá na faixa de Gaza, e logo vieram pessoas me acusando, dizendo que eu apoiava o Hamas, ou outras que falavam que eu era conivente com os israelenses diante de tantas mortes, quando na verdade parece que por causa da polarização política do Brasil e do mundo, a igreja desaprendeu a olhar o próximo, a considerar o outro, a ter compaixão. Sempre que eu oro pelo conflito na região, eu me lembro dessa história que foi ontem citada aqui pelo evangelista Edson Teixeira, que nós encontramos lá em Lucas 10, em que a partir do verso 29, a gente vê Jesus falando sobre aquele homem que foi assaltado e violentamente agredido ali na cidade da frente de onde eu moro, Jericó. Eu durmo olhando para Jericó, acordo olhando para Jericó, é a cidade mais velha do mundo, hoje parte dos territórios palestinos, bem na minha frente. E a história que Jesus conta parte de uma pergunta que aquele religioso, ele faz para Jesus sobre quem era o próximo dele, porque Jesus tinha confirmado as suas afirmações de que de fato ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O texto fala para nós que, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E eu pergunto para você: quem é o meu próximo? Hoje, do outro lado da fronteira, tem israelenses e palestinos. Do outro lado da fronteira tem judeus, tem muçulmanos, tem cristãos e outros grupos religiosos minoritários, milhares de milhões de ateus.
Do outro lado do Jordão tem crianças, tem jovens, tem mulheres, tem adultos, tem idosos. Do outro lado da fronteira tem gente falando hebreu, tem gente falando árabe, tem gente falando inglês, tem gente falando espanhol, russo. Do outro lado, ali diante de pesquisas do projeto Josué, existem 48 grupos étnicos, numa população de 10 milhões de pessoas. E talvez você não saiba, mas 37 deles são povos não alcançados. Apenas 0,7% de convertidos evangélicos em todo Israel. Mas do outro lado do rio também tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e talvez nunca irão, se não houverem pessoas como eu e você, para falar para elas em Gaza e também nos territórios ali da Cisjordânia. Agora, do outro lado do rio, também tem pessoas de ambos os lugares que entregaram a sua vida para Cristo, que seguem ao Senhor Jesus, homens e mulheres de Deus, e algumas estão morrendo todos os dias desde 7 de outubro, nessa guerra sem fim que eu amo meu próximo. Elan Farhah, uma querida irmã daquela igreja que eu mencionei há um ano atrás, batista, tocava piano e ministrava na igreja. Primeira musicista reconhecida na faixa de Gaza, 84 anos de idade, se refugiou na igreja católica de Gaza, pertinho da sua casa, e num dia em novembro passado, quando ela decidiu sair ali para ver se a casa dela estava de pé, numa manhã, infelizmente, um atirador de elite israelense disparou um tiro ali, certeiro em sua perna. Ela ligou para os familiares, ficou online, nas redes sociais, todo mundo pedindo, clamando ali na nossa região para orar por ela. E quando os familiares e amigos tentavam se aproximar, o atirador de elite atirava neles, uma chuva de balas, porque ele queria que as pessoas se mantivessem longe dela. Apesar das tentativas desesperadas, para ela tentar estancar a sua hemorragia com 84 anos de idade, ela começou a ficar fraca e depois de muitos pedidos de ajuda, desmaiou, e aí as redes sociais ficaram offline, ninguém podia se aproximar dela, e na manhã seguinte, a gente recebeu a notícia de que ela tinha sangrado até a morte naquele lugar. Somente depois que ela morreu, aquele atirador deixou que as pessoas se aproximassem do seu corpo. Quem é meu próximo? Uma das minhas principais igrejas parceiras no Oriente Médio é a Assembleia de Jerusalém, a maior igreja evangélica, congregação messiânica em todo Israel, pastor Meno Kalischer. Já nos apoiaram com recursos, com voluntários, com cestas básicas, vieram ministrar na nossa igreja, participaram de viagens missionárias comigo, judeus messiânicos, entregaram sua vida para Cristo, até quando eu e a Débora perdemos o bebê, mandaram oferta para nós. A igreja é referência no mundo do judaísmo messiânico, e a secretária da igreja, uma das minhas melhores amigas, a Rota, está sempre lá com a gente na Jordânia, e ali eles fazem acampamentos todos os anos de verão. E esse jovem, Amitai Argaman, um dos líderes do trabalho com crianças na igreja, assim como muitos outros judeus messiânicos, foi convocado para a guerra. Amava Jesus, servia as crianças ali no ministério, mas teve que, assim como muitos outros, se juntar a essa luta infeliz. A guerra convoca descrentes e crentes em Cristo Jesus. E mais de 700 soldados israelenses morreram nesse conflito até agora, dos quais alguns são irmãos seus em Cristo Jesus. Esse rapaz estava dirigindo seu veículo militar quando passou por uma mina. A mina explodiu e ele sobreviveu por um milagre. Mas já foram várias cirurgias desde novembro. E ele perdeu as suas 2 pernas, foram amputadas. E recentemente perdeu um dos seus olhos. Ele nunca mais vai poder correr com aquelas crianças lá na igreja de Jerusalém. Quem é meu próximo? Para os que creem em Cristo Jesus, não existe vitória na guerra, só terror, sofrimento, morte, vidas perdidas. 2.600 mortos em Israel desde o 7 de setembro, mais de 43 mil mortos em Gaza e na Cisjordânia, mais de 2.000 mortos no Líbano, 260 na Síria. Quem é o meu próximo? A história de Jesus nos desafia de tantas maneiras, que eu poderia pregar uma mensagem inteira aqui, eu não vou fazer isso, mas eu tenho que falar 2 pontos. E o primeiro é que Jesus muda o paradigma. Eu e você vivemos muitas vezes como esse fariseu, esse religioso que pergunta: quem é o meu próximo?
apenas com o objetivo de tentar se justificar. Ele apenas tinha expressado da boca para fora que a coisa mais importante para a salvação era amar a Deus e amar ao próximo, mas ele vivia de forma egoísta, centrada em si mesmo. Por isso a sua pergunta parte de si: quem é o meu próximo? O interesse era pessoal. E Jesus confirma a premissa teológica de amar a Deus e amar ao próximo e a si mesmo, como a si mesmo. Mas a história de Jesus, ela apresenta de forma oposta aquela vida daquele homem. Ele era exatamente igual ao levita, ele era exatamente igual ao sacerdote religiosos. Gente que se dizia conhecedora de Deus, que amava a Deus, mas que no fundo só amavam a si mesmos. Quem é o meu próximo? O foco aqui é eu, o foco aqui é meu. Mas lá no verso 36, por outro lado, Jesus inverte a pergunta. Ele muda o paradigma, e no final da história, ele coloca o homem que caiu nas mãos dos assaltantes como referência. Ele tira do centro o eu, o meu, e ele coloca o outro. É Jesus agora perguntando para o fariseu, e ele fala assim para ele: qual destes três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O foco é o próximo, e Deus espera o mesmo de mim e de você. E enquanto eu e você não mudarmos o foco e tirarmos o olhar dos nossos próprios umbigos, nós não poderemos enxergar aqueles a quem Deus quer que sejamos próximos. Nessa vida, nesse mundo, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o próximo. Não tem nada a ver com o meu umbigo, tem tudo a ver com o meu próximo. E quando nós não conseguimos ser o próximo daqueles que estão ao nosso redor, especialmente os mais necessitados, não conseguimos também nos relacionar com Deus, nosso Rei, porque Ele mesmo disse lá em Mateus 25:40, em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram, alguns desses pequeninos irmãos, a mim o fizeram. E em Mateus 25:45, em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram, alguns dos pequeninos também não fizeram a mim. Então Jesus muda a pergunta, e é: a quem eu serei o próximo? Jesus deixa claro no verso 37, que o próximo do homem ferido e assaltado foi aquele que teve misericórdia dele. E o samaritano viveu uma vida cujo paradigma era o próximo. Pagou, gastou, investiu, cuidou, sarou, dedicou tempo. Ele entregou tudo para o outro, porque o outro era a referência. Nós amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos quando exercemos misericórdia. E o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que realmente ama Jesus, é a pessoa que não só ouve as palavras, os ensinamentos do Mestre, mas pratica. Não basta dizer que amo a Deus sem ser verdadeiramente próximo para alguém. E eu sou próximo de alguém quando eu exerço misericórdia. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Por isso o desafio de Jesus para aquele homem era para que ele fosse e repetisse o que o samaritano fez, tirasse o olhar de si e olhasse para o outro. Porque não é quem é o meu próximo, mas é quem eu serei próximo. Jesus queria que ele olhasse e nós olhássemos para os feridos, os agredidos, os assaltados, os marginalizados do mundo. Os que têm sido deixados quase mortos, os doentes, os sofredores, os que precisam de socorro e ajuda imediato. As vítimas de guerra no Oriente Médio, no Sudão, na Rússia e na Ucrânia, nas comunidades dominadas pelo narcotráfico na América Latina e Brasil. Aqui, entre tantos que são necessitados de gente que seja próximo deles, independentemente de diferenças culturais, religiosas, idiomas, forma de ver o mundo, a quem eu serei o próximo? Meu próximo tem que ser todo aquele que precisa de misericórdia ao meu redor, perdidos, piores pecadores, palestinos e judeus, brasileiros e árabes, russos, ucranianos, sul-coreanos, norte-coreanos, aqui, quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, indígenas, ciganos, marginalizados nas ruas, prisioneiros, a quem nós seremos próximos.
Mude o seu paradigma, porque Jesus fala para você hoje: vá e faça o mesmo. Nós precisamos agir como um samaritano, e olhar até para aqueles que são os nossos inimigos, os piores que sejam, e sermos próximos para eles. Da mesma forma que Jesus exerceu misericórdia sobre nós, vá e faça o mesmo. Da mesma forma que Ele nos perdoou, vá e faça o mesmo. Da mesma forma que Ele nos salvou, vá e faça o mesmo. Da mesma forma que Ele nos curou, vá e faça o mesmo. Da mesma forma que Ele nos abençoou, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Durante o congresso de Lausanne que eu estive agora, o privilégio representando a nossa denominação, a igreja, no maior evento missionário da nossa geração, desde 1974 apenas, cerca de 200 brasileiros na delegação, dentre 40 mil missionários brasileiros transculturais, estava ali eu e a missionária Débora representando a nossa nação. E eles disseram que mais pessoas morrem hoje no mundo, todos os dias, sem conhecer a Jesus, do que pessoas decidem seguir a Jesus todos os dias. Que triste! O segundo dado que eles falaram tão importante é de que até 2050 o Islã vai passar de longe o cristianismo em números. E a igreja estagnou nos últimos 100 anos em seu crescimento de forma global. E isso se deve porque nós não temos obedecido a Jesus em ir e fazer o mesmo que o samaritano fez. Nós somos preconceituosos. Nós escolhemos lados políticos, nós desconsideramos o sofrimento dos necessitados, quando nós deveríamos ser aqueles seguidores de Jesus que se colocam como próximos desses. Precisamos nos arrepender. E se queremos alcançar o Brasil, se queremos alcançar o mundo, se nessa conferência a gente não começar com arrependimento, nada vai mudar. A gente precisa orar pedindo misericórdia do Senhor, para a gente poder exercer misericórdia também. A gente cantou, a gente ouviu várias vezes: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, mesmo que eu não termine hoje a minha fala, a gente precisa agora pedir perdão. Eu quero te desafiar a sair do seu lugar, se colocar de joelho agora. Pode se ficar de pé, ficar de joelho. E se a gente não começar esse simpósio nesse fim de semana, ontem tivemos a abertura, e hoje entramos já nessa fase de atividades, sem pedir perdão a Deus, porque nós estamos falhando como igreja. Não somos estes que se colocam como próximo dos mais necessitados. A obra não vai acontecer. Nós queremos alcançar a nossa nação, nós queremos alcançar o Brasil, nós queremos alcançar os povos não alcançados aqui dessa terra, mas sem arrependimento, sem uma vida em que nós verdadeiramente passamos a ser próximo a eles, nada acontecerá. Tem misericórdia, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Somos pecadores, somos falhos. Nós estamos iguais àquele homem ferido, cheio de problemas nas nossas vidas, famílias. Ó Deus, nós temos sim falhas de caráter, falhas no coração, coisas que nós negligenciamos, coisas que fazemos errado. Somos pecadores. Reconhecemos hoje, aqui nesse lugar agora, em nome de Jesus, que nós precisamos do seu perdão, Jesus. Perdoe-nos, porque escolhemos lados de políticos, ao invés de nos posicionarmos nos valores do reino. Perdoa-nos, Pai, porque escolhemos os desejos do mundo, os desejos de fama, os desejos de propósitos, os desejos de coisas grandiosas, de bens e de coisas desse mundo, quando o nosso coração deveria ser simples, humilde, rendido ao Senhor em tudo, em todo o tempo. Perdoa-nos, Pai, porque como igreja brasileira, como igreja global, temos falhado, temos cometido o pecado de negligenciar muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor,
aqueles nas ruas, aqueles que nos param no trânsito, aqueles que nos roubam nas ruas, nas nossas casas muitas vezes, aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão espalhados aqui pelo Brasil, corruptos, muitos que estão perdidos nas drogas, nas bebidas, muitos que estão perdidos, ó Deus, nas festas, na homossexualidade, muitos que estão perdidos, ó Pai, nunca ouviram falar de Jesus, em tantos lugares, espalhados pelo norte do país, no nordeste. Tem misericórdia, Jesus, porque olhamos os noticiários e não sentimos compaixão desses que estão morrendo dia a dia, nessa guerra sem fim, em todos os lugares do mundo. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus, perdoa os nossos pecados, porque não queremos que esse simpósio seja mais um simpósio. O Brasil já está cheio de simpósios missionários, o Brasil já está cheio de conferências evangélicas, o Brasil já está cheio de eventos cristãos. Nós queremos que esse seja um lugar onde a tua igreja se reúne, clama pelo teu nome, pede perdão, recebe poder do alto e vive olhando ao próximo. Não queremos apenas ser conhecidos como uma potencial força missionária no mundo, mas como uma igreja que vive o evangelho de Jesus. Não como uma igreja que cresce em números, mas uma igreja que cresce em maturidade espiritual, em profundidade nas escrituras, em vida com o Espírito Santo, em vida na palavra, em vida servindo ao próximo. Perdoa-nos, Jesus, tem misericórdia. A gente quer exercer misericórdia, Senhor, mas precisamos primeiro que o Senhor nos perdoe, tem misericórdia de nós. Queremos começar com isso, Jesus, pedindo perdão, nos perdoe, nos perdoe. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. A quem seremos próximos? A quem seremos próximos? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ouça os nossos clamores, Senhor. Sara a nossa terra. Começa por essa igreja que aqui se reúne nesse lugar. Não interessa de onde a gente vem, de qual estado, de qual cidade, de qual campo. Até se tem gente de outras denominações, a gente é uma só família em Cristo aqui. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Pode tomar o seu assento. Eu tenho 2 minutos para falar do Oriente Médio. Ano passado, eu falei para vocês do milagre que foi a abertura da nossa igreja na Jordânia. Deus seja louvado. Nossa igreja está aberta, foi inaugurada. Para a glória de Deus, nós já temos 20 famílias na igreja, em 9 meses de trabalho. Para a glória de Deus, nós começamos já várias atividades com crianças nas casas, realizamos nosso primeiro batismo, fizemos o nosso primeiro casamento e ainda fomos abençoados com o dinheiro de apoio de irmãos como vocês, por meio do projeto Chorai. Pudemos comprar um veículo para a igreja começou a crescer, a gente precisou dar entrada na nossa van, compramos a nossa van, ainda temos 40 mil reais para pagar da van, do resto do financiamento, e eu creio que Deus vai suprir esse valor. Mas a igreja na Jordânia segue crescendo. Dá um glória a Deus. Aleluias. A nossa igreja na Turquia, gente, que coisa linda. Inauguramos a igreja na Turquia, no meio ali da pandemia, desenvolvendo o ministério.
A igreja cresceu, a gente vai assistir um videozinho agora do louvor. Eu estive lá com os irmãos há pouco tempo. Todos são muçulmanos convertidos. Deus seja louvado. Em julho agora, realizamos o batismo de mais 5. E para a glória de Deus, a gente tinha enviado uma família para a cidade de Izmir em 2022. E essa família começou um trabalho na casa deles. E aí o trabalho cresceu. E a gente vai inaugurar a nossa segunda igreja na Turquia, no mês de abril. Então já quero te convidar para a caravana da Semana Missionária, juntamente com o evangelista Edson Teixeira. Ele vai liderar esse grupo. Vem falar com a gente, se você quiser fazer parte. A gente nessa caravana vai fazer o trabalho na Jordânia, vai fazer o trabalho lá em Istambul, na nossa igreja, e vamos inaugurar a nossa igreja lá em Izmir. Tem uma história impressionante que aconteceu lá, mas eu preciso de permissão do meu pastor se eu tenho mais 5 minutos para contar essa história, que eu já passei 20 posso? Estou te colocando numa posição difícil aqui, né? Põe mais 5 minutinhos aí, ó. Desculpa, gente. Em julho agora eu visitei os líderes lá da nossa comunidade Izmir, e eles me contaram esse testemunho tremendo que tinha acontecido recentemente. A nossa igreja recebe cobertura legal de uma outra igreja oficial na Turquia. E o pastor dessa igreja, que é um muçulmano convertido, amigo meu, pastor Daniel, ele tem um filho na fé, que é um refugiado iraquiano. E esse refugiado iraquiano, assim como muitos, tentou fazer a travessia para a ilha ali na Grécia e acabou sendo preso. Foi levado para a prisão. E ele é um evangelista tremendo. A gente chama ele de Paulo, justamente porque ele é um evangelista espetacular. Muitas pessoas foram levadas a Cristo por ele. Quando ele chegou lá na prisão, em Izmir, ele recebeu uma palavra do Senhor de que era para ele pregar na prisão. E ali então ele começou a pregar. Eles deram uma sentença para ele de por volta de 3 meses ali naquela prisão. E ele começou a falar de Jesus e logo nos primeiros dias ele levou 11 muçulmanos a Cristo, dentro da prisão. E quando ele levou essas pessoas a Cristo, ele ficou muito feliz, começou o discipulado, começou a se reunir com eles lá na prisão, a treinar eles a serem evangelistas, e ali as semanas foram passando e mais ninguém vinha a Jesus, e ele começou a ficar muito triste. Ele é um evangelista assim do fogo, e ele ficava triste, ele falava: Jesus, só 11, o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo falou ao coração dele, que não era para ele se preocupar, ele estava semeando na vida de pessoas, mas que para ele ser solto, tinha que mais uma pessoa ainda se converter. E ele começou a orar: Deus, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa? E ele falando de Jesus para todo mundo, e ninguém aceitava Jesus. E naquela prisão tinham sírios, iraquianos, e curdos, e somalis, e gente sudaneses de várias nacionalidades, mas ninguém mais se convertia. E o Senhor continuava a confirmar no coração dele que havia mais uma pessoa. Então, num dado dia, quando já estava perto de 3 meses que ele estava lá na prisão, ele ficou muito angustiado, porque ele começou a pensar: eu não vou ser solto, porque enquanto essa pessoa não se converter, eu não vou conseguir sair dessa prisão. E ele começou a ficar ansioso com aquilo, porque é lógico que ele queria sair. E aí, num dado dia, ele estava assim já quase completando 3 meses orando, e ele então ali começou a clamar a Jesus: me mostra quem o Senhor quer que eu fale de Jesus, porque eu quero sair desse lugar. Eu penso que eu já fiz o que eu tinha que fazer, mas falta uma pessoa, então quem é? Me mostra. E quando ele terminou a oração, ele olhou no cantinho daquela cela escura, cheia de gente, dezenas de pessoas, e ele viu um jovem afegão do nada, fazendo o sinal da cruz. Ele olhou para aquele jovem, saiu correndo para aquele jovem. Quando ele chegou naquele jovem, ele segurou ele assim. Ele falou: por que você fez esse símbolo? O jovem ficou meio assustado, com medo, porque ele tinha feito um símbolo cristão cheio de muçulmano, ali naquele lugar, todo tipo de gente terrível. E ele disse que eu dormi profundamente. E aí o profeta Issa, lá o Jesus dos cristãos, apareceu para mim no sonho. E aí quando eu acordei, a única coisa que eu sabia dos cristãos era o sinal da cruz. Então eu fiz o sinal da cruz. Então
junto, aí ele falou, era você a pessoa que Deus queria que eu falasse de Jesus. Começou a falar de Jesus para aquele jovem afegão, ele entregou a vida dele para Cristo. Passaram-se algumas horas, ali no início da manhã seguinte, veio um policial dizer que ele, o Paulo, seria solto. Passaram-se semanas, glória a Deus. Passaram-se algumas semanas, eu não pude mostrar as fotos, a gente estava comendo junto aqui no lado, mas infelizmente por segurança, ali não dá para mostrar as pessoas. Quem for na caravana em abril, pode ser que tenha a oportunidade de conhecer o pastor Daniel e também o Siraquiano. E ali então, ele foi liberto para a glória de Deus, e um tempo depois, uns 2, 3 meses, aquele afegão foi solto. E ele passou a se relacionar, a congregar na igreja do pastor Daniel, não a nossa igreja, mas aí então, lá o Paulo foi e evangelizou a esposa daquele jovem, que também entregou a vida para Cristo. E agora aquele rapaz afegão está lá, servindo ao Senhor Jesus em Izmir. Deus seja louvado, queridos, glória a Deus por isso. A gente teve o privilégio, antes de encerrar, preciso mencionar, de estar agora entre os dias 18 e 30 de setembro, no maior evento missionário da nossa geração, cerca de 12 mil pessoas do mundo inteiro, representando seus países, as suas nações, como a força missionária global, e nós ali estávamos representando o Brasil para Cristo. Dá uma glória a Deus. Quando eu falava para os pastores brasileiros, não vou nem citar, não há necessidade, muitos deles olhavam para mim e falavam assim, mas tem missionário transcultural no Brasil para Cristo? E aí quando eu falava que a gente tinha toda essa obra toda, pastor Joel, ninguém acreditava. Mas Deus seja louvado. Dos 40 mil missionários transculturais brasileiros hoje espalhados pelo mundo, a gente está marcando presença. Fazendo a nossa parte de ser próximo a quem precisa. E a gente precisa e continuar contando com vocês, tanto a nossa família, quanto o Marcos e a Thaís. O dinário ele chegou a bater R$8, um dinário jordaniano, R$8. É muito caro, muito caro, muito caro. O Marcos precisa de apoio. Se você puder apoiar o Marcos e a Thaís, eu desafio você. Se você quiser e puder apoiar a nossa família, eu desafio você. Apoie o Shorai, porque a gente só pode fazer as coisas com a igreja perseguida na região, porque o Shorai é um dos meios a gente fazer isso. E vocês ouviram o desafio do Equibalo, se envolva, assuma essas cotas, porque todos os meses o Equibalo contribui para o nosso trabalho na Turquia, e a gente não conseguiria fazer sem o apoio de vocês. Tem uma camiseta lá embaixo, me ajuda a pagar minha passagem para cá da Jordânia. Estou vendendo essas camisetas nesses meus 9 dias no Brasil, para tentar pagar a minha passagem. Compra lá a camiseta, e vem na Semana Missionária em abril. Vai ser entre os dias 9 e 20 de abril, e vai acontecer na Turquia e na Jordânia. Vem lá, não se preocupa, não vai cair nenhum míssil na sua cabeça. Deus abençoe.